Bom dia, pessoal! Tudo bem? Amanhecemos na beleza e hoje eu tô sozinha aqui. Não temos nenhum convidado hoje, não por falta de opção, porque nós temos várias pessoas na nossa lista, opções que vocês também deram, que a gente vai trazer aqui ainda. Mas essa semana eu senti que eu não deveria trazer mais informação, sabe? Eu sinto que a gente está cheio de informação de todos os lados. E eu, nessas minhas andanças, converso com muitas pessoas, observando o meu dia a dia, o cotidiano, a mim mesma, a minha família. Eu sou uma pessoa bem observadora. Eu falo que às vezes eu me distraio com algumas coisas, mas eu sempre volto, sabe, a observar mais do que falar. E eu tenho notado nessas minhas andanças que as pessoas andam muito cansadas. Concorda comigo que vocês estão cansados? A gente vive cansado e é um cansaço que não é aquele cansaço que você chega no final do dia e fala, eu tô cansado, mas eu tô satisfeito. Não, tá todo mundo uma cobrança eterna de que nunca tá bom. E esse cansaço de quando a gente tá cansado e ainda tá insatisfeito, vai acabando com a gente por dentro. Então eu quero construir com vocês um pensamento a respeito disso, começando desse ponto. Eu ia fazer inclusive uma aqui e fala, só que eu fiquei meio apreensiva de talvez perder o fio da meada, sabe? Então vai ser um bate-papo, tô aqui com o meu caderno, com as minhas anotações, uma caneta. Peguei a primeira roupa que eu vi no guarda-roupa, porque eu quero que você se sinta sentado na minha frente e a gente conversando. Beleza? Vamos seguir assim? Partindo desse princípio de que eu tenho observado as pessoas numa cobrança excessiva, eu quero pontuar algumas coisas para te ajudar. A primeira delas, eu gostaria muito, é um papo de amiga, tá? Eu gostaria muito que você guardasse o seu coração. Como assim, Rafa? Comece a prestar atenção nas suas emoções, o que você deixa entrar. Eu noto que a gente está numa geração que se ofende muito fácil. Que qualquer coisinha você está ofendido e você deixa isso entrar, sabe? Não é aquela coisa, aquele sentimento que chegou até você, porque tem coisa que a gente não escolhe sentir, né? Mas você não analisa, não, peraí, por que eu estou sentindo isso? Faz algum sentido o que essa pessoa me falou, por exemplo, e me feriu, e me ofendeu? Não, a gente não peneira, a gente não coloca esse filtro. E já deixa entrar no nosso coração, e fica amargurado, e fica ressentido. Então, comece a guardar o seu coração, comece a prestar atenção nos seus próprios pensamentos. Assim como a gente se imagina, a gente é. Estava acabando de falar aqui com o Rodrigo agora, o nosso editor, que ele falou assim, não importa se a pessoa não estiver se sentindo bonita, pode chegar qualquer pessoa do mundo e elogiar ela, e ela não vai se sentir assim, porque dentro dela não está resolvido isso. Então, começa a avaliar seus pensamentos e seus sentimentos. De preferência, logo que você acordar, ao acordar, já vem um monte de coisa na nossa cabeça. Hoje eu tenho que fazer tal coisa, hoje eu tenho que ser tal coisa. Nossa, eu estou preocupado com isso, com aquilo. Então, sabe? A hora que você acordar, eu tô sentindo, lista os seus sentimentos, os seus pensamentos. Eu tô sentindo isso, 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 tô pensando isso e isso. Isso aqui vai me ajudar no dia de hoje ou só vai me prejudicar? E aí você não vai brigar com esse pensamento, esse sentimento, você vai mudar ele. E para quem, eu sempre falo aqui, né? Uma hora ou outra eu sempre vou acabar caindo, falando de Deus, falando de Bíblia, porque é o que eu vivo. Esse programa aqui se trata de mim, né? Sobre as minhas verdades, sobre aquilo que a gente conversa. Então, o que você vai fazer? Você vai trocar esse pensamento, esse sentimento, por verdades que libertam. A gente tem um Deus que eu não estou falando de religião, tá? Estou falando de Deus, Jesus, que Ele é o Pai perfeito. Então, começa a passar esses pensamentos, os seus sentimentos, por uma peneira. Qual que é a peneira? Deus é bom. Sim, ele é bom. O tempo todo ele é bom. Isso é uma frase que acabou virando até clichê, né? Que uma pessoa fala, Deus é bom, e outra responde o tempo todo. Mas ela é real. Às vezes você está com um pensamento, você acordou ansioso. Nossa, eu tenho contas para pagar hoje, meu dia não vai render. Mas qual que é a peneira? O que a verdade de Deus diz para mim? Que Ele é um Deus provedor, que Ele é um bom pastor, que Ele não vai deixar nada me faltar. Isso exige de nós fé, confiança. E confiar que Ele é um bom pai, que Ele é bom. E que Ele não vai deixar que nada saia do controle, que nada aconteça para nos prejudicar. Deu para entender mais ou menos isso? De guardar o coração e guardar os seus pensamentos. Isso vai te livrar de muita coisa, de muita preocupação. O que é preocupação? Você estar
pré-ocupado com algo que nem aconteceu ainda, e muitas vezes nem vai chegar a acontecer, certo? Então esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, que nessa era digital está muito latente agora, que é a comparação. Para de se comparar, por favor. Comparação é algo destrutivo, tanto quanto você se compara e se joga para menos, quanto você se compara e se joga para mais, porque você se joga para mais, você fica arrogante e se acha mais que o outro. Mas a comparação que mais é destrutiva e é o que a gente mais vê é quando a gente se compara e joga para menos. As redes sociais trouxeram muito isso hoje, que você vê a vida da pessoa, aquela que você segue, um influenciador ou um artista, e acha que a vida dele é perfeita. E não é. Nas redes sociais, a gente só mostra o melhor do nosso dia. E são 100 stories de 15 segundos. Quanto que dá isso do dia? Sendo que o dia tem 24 horas. Então, não se compare. Você não sabe o que acontece no bastidor do outro. Pode não ser nada daquilo que está sendo passado. Foque no seu. Foque em você. Foque no seu processo. A gente tem falado muito isso nas últimas entrevistas. Em quase todas as pessoas, quase todos os meus entrevistados falaram disso, do processo. Aproveita o processo. É nele que você vai sendo construído, que você vai aprender, que você vai evoluir. E se você ficar olhando na grama do vizinho, você não vai aproveitar, você só vai ver defeito em você, você só vai achar que você não merece. Então, faz um exercício mesmo. Quando você se pegar comparando, você muda o pensamento. Não, eu não vou me comparar. Eu vou focar em mim e no meu processo, no que eu estou fazendo. Certo? Próximo ponto. Cuide da sua saúde. A gente está correndo muito, trabalhando, correndo atrás de várias coisas. Tem que trabalhar? Tem, sim. Só que do que adianta você trabalhar, juntar dinheiro? Muitas vezes a gente nem consegue juntar, né? A gente faz por um mês e olha lá. Mas chegar mais para o final da vida e você não ter saúde para usufruir disso tudo que você está construindo agora. Muitas vezes a gente fala assim, eu vejo muitas pessoas falando, eu já fui essa pessoa, mas eu não tenho tempo de me exercitar, eu não tenho tempo de fazer nada, eu tenho que trabalhar. Mas, gente, a gente só trabalha porque a gente tem saúde, não é? E se a gente quer ter uma velhice boa, não gastar toda a nossa aposentadoria numa farmácia, ou correndo atrás de médicos, a gente tem que começar agora. Você tem que cuidar do seu corpo, sim. A estética vai vir como uma recompensa, é um ganho. Mas se você focar na saúde, eu quero envelhecer bem, eu falo, né, nos meus stories que eu quero ser uma coroa enxuta. Quando que eu tenho que começar esse projeto? Agora! É agora, não é esperar mais para frente, é um processo. E isso é uma coisa que não vem do dia para a noite. É um estilo de vida que a gente tem que adotar. Então, por favor, cuide do seu corpo. Você quer ser uma senhorinha de 60 anos que sai para caminhar com as amigas, que sai para uma aventura, ou uma senhorinha de 60 anos que precisa de apoio para se sentar no vaso? Isso é uma coisa tão simples, mas que a gente tem que pensar. Eu penso isso. Então, por isso eu estou correndo atrás e cuidando da minha saúde agora, procurando ser forte. Ache um motivo forte, porque aí você não vai desistir. Eu sigo um cara que ele fala isso, que às vezes você tem que ser forte, às vezes pela gente mesmo, a gente não quer mudar, a gente está cômodo. Mas aí no meu caso, depois que você tem filhos, eu penso, se eu tiver que correr com as minhas filhas no colo, eu vou conseguir? Eu vou ter força? Eu vou ter condicionamento? Eu vou ter fôlego? Então, se você não quer mudar por si mesmo, porque eu sei que essa força de vontade é custosa, muda pelo outro. Tenha um propósito maior, tenha um motivo maior, certo? E mais um ponto que eu tenho notado muito, inclusive vão ser temas das nossas próximas entrevistas, é enxergue a sua família. Cuide da sua família. Muitas vezes, essa era que a gente está vivendo, como mãe, eu vou falar agora, muitas vezes a gente tem terceirizado os nossos filhos para as telas, para a TV, para celular, para tablet. A vida tá corrida? Tá, sim. Mas eu acho que filhos, a educação dos nossos filhos não é um princípio que a gente possa negociar. Então eu vejo que é um tempo, e eu tenho notado isso, vem de muito tempo, que pode ser que a gente precise dar um passo atrás e voltar para dentro de casa e cuidar dos que são nossos.
filhos, marido, se você é homem, cuidar da sua esposa. E por que eu falo enxergar de verdade? Porque já viu aquela expressão, eu olhei, mas eu não vi? Eu acho que a gente está fazendo isso dentro da nossa própria casa. A gente está olhando, mas não está vendo. E muitas vezes, domingo, eu estava na igreja e a minha tia que levou a palavra, né, a pregação, e ela fala, muitas vezes, a gente perde os nossos filhos dentro da nossa própria casa, não é lá fora. Então, eu te falo isso, assim, com todo o meu coração, com o coração de mãe. E você que ainda não é mãe, não é pai, já fica como um conselho. Veja seus filhos de verdade. Cuide da sua família de fato. Se for necessário, dê um passo atrás, volte a uma casa, analise e não deixe, sabe, a vida levar. Não é que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente não pode fazer isso, principalmente com a nossa família e com os nossos filhos, os de dentro da nossa casa mesmo. Então, cuida, sabe? E caminhando já para o final, foca no que realmente importa, foca no que depende de você. Você ficou sabendo de tal situação, é muito difícil, por exemplo, está tendo uma guerra agora entre a Ucrânia e a Rússia. É devastador, está todo mundo orando por eles e tudo mais. Mas se eu deixar, um exemplo assim bem, sabe, só para exemplificar mesmo. Se eu deixar isso afetar a minha vida aqui no Brasil, e eu tentar e meter os pés pelas mãos, e isso mexer com as minhas emoções mesmo, o que vai adiantar? Você tá lá para ajudar? Não tá, entendeu? Eu tô dando um exemplo assim muito extravagante, mas é só para você entender. O que eu posso fazer por eles? Eu posso orar. Nessa distância que eu tô, não é assim? Tô dando esse exemplo porque tem várias situações na nossa vida. Às vezes está acontecendo um problema com um familiar nosso, está acontecendo um problema que seja na nossa cidade, com um amigo seu próximo. Se essa pessoa não te pediu ajuda, ou se você ofereceu e ela não aceitou, e mesmo assim você está sofrendo por aquela situação, aí a responsabilidade é sua já. Por isso que eu tô falando, foque no que importa, no que depende de você, porque tudo em nós é energia. Então, se eu focar numa coisa que eu nem posso resolver, eu estou gastando minha energia está se esvaindo ali, e aí não vai ter energia suficiente para o que realmente importa. Por exemplo, que eu acabei de falar, para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha família, para ser melhor no meu trabalho. Deu para entender? Não sei se meu exemplo foi muito radical, espero que não, mas é só para exemplificar bem isso. Foque no que importa, foque no que depende de você, no que está ao alcance das suas mãos. Isso vai te desgastar muito menos. Vai tirar muito menos energia de você. Aquilo que a gente foca, expande, cresce. Então, se você focar um problema, por exemplo, ele vai crescer. Se você começar a focar a resolver o problema numa solução, vão começar a surgir várias oportunidades, várias portas que antes você não havia enxergado para resolver aquele problema. Certo? E agora, só para a gente encerrar, o programa está diferente hoje, né? Espero que seja proveitoso para alguém. Se servir para uma pessoa, o meu propósito já foi cumprido. Essa semana, eu vi uma pessoa falando sobre o trabalho do ourives. Ourives é quem manipula o ouro, quem mexe com ouro e com prata. E eu achei muito interessante. Eu falei, uau, isso é sensacional. E eu quero falar isso para você que está enfrentando lutas agora, passando por muitos problemas, que parece que você não vê saída, porque parece, sabe quando você cai num problema de repetição, que você está sempre caindo naquele mesmo lugar, sempre tropeçando naquela mesma pedra? Então, mais ou menos para esse lado que eu quero ir agora. Funciona assim, ó. O trabalho do ourives sempre foi feito sentado. E uma pessoa leu uma passagem na Bíblia, lá há mais de 2000 anos atrás, que falava que o ourives ia sentar para derreter o ouro e purificar, e aí tem todo o contexto da história. E uma mulher, ela é autora, ela escreveu um livro, uma mulher que leu essa passagem, ela ficou, sabe, intrigada. Nossa, eu vou atrás de um ourives para entender como é que é esse processo, porque eu quero saber por que mencionaram justo esse trabalho aqui nessa passagem. E ela foi, marcou um horário com o ourives e sentou com ele. Enquanto ela estava à mesa com ele estava trabalhando, então ela começou a fazer as perguntas e ele foi respondendo. E aí ela perguntou para ele assim, nossa, com tanta tecnologia, com tudo que já evoluiu, por que sempre foi feito sentado?
Por que você sempre se senta e você mesmo tem que manipular? E aí ele falou para ela que sentado era a posição mais confortável para ele ficar com os olhos fixos naquele trabalho que ele estava fazendo. E essa peça, ela tem que ficar no fogo. Não sei se vocês já viram o processo, eu já vi porque eu tive a oportunidade de trabalhar numa relojaria e joalheria. O ouro, para ele ser purificado e retirado todas as impurezas dele, trazer o real valor, ele precisa ser colocado no fogo. Por isso que a gente sempre fala, estou passando por uma prova de fogo, como se fosse ouro. E o ouro, ele tem um ponto. Se ele passar do ponto, o ourives perde todo o trabalho dele. Então, por isso que ele tem que ficar aqui, sentado, com os olhos fixos na peça, porque tem o ponto certo do ouro. Certo? E aí ela perguntou para ele, falou para ele, nossa, eu não sabia, então o ouro tem um ponto. Mas qual que é o ponto certo do ouro? Aí disse que foi a única hora que, enquanto ele estava conversando com ela, ele não tirava os olhos daqui, do ouro. Foi a única hora que ele levantou o olhar e olhou para ela assim, rapidinho, e falou, o ponto certo é quando eu me enxergo no ouro. Chega uma hora que o ouro, ele vira um líquido, né, espesso assim, e ele, quando chega no ponto certo, ele vira como se fosse um espelho e ele consegue se enxergar no ouro. E aí a hora que ele desliga o fogo e tira o ouro daquele lugar. O que eu entendo disso? Muitas vezes a gente está passando por provas e dificuldades, mas vocês já ouviram falar que quando a gente está passando por provações, é quando a gente mais cresce. Então, eu quero fazer uma analogia do trabalho de Deus em nós. Suponhamos que Deus é o ourives e nós somos o ouro. E muita gente está passando por dificuldades muito grandes e não sabe por que aquilo está acontecendo, mas vocês já ouviram falar que é quando a gente está sendo provado que a gente mais é mudado, que a gente mais cresce, não é assim que se fala? Então pensa que você agora, nessa situação difícil que você está passando, você é o ouro nas mãos de Deus. E Ele está lá, com o fogo, com os olhos fixos em você, para tirar toda a impureza, para te purificar e para trazer o seu real valor à tona. E isso muitas vezes depende do fogo, e depois do fogo ainda vem o martelinho, ainda vem a prensa. Mas qual que é o momento que o ourives para? Qual é o momento que Deus para e vê, não, chegou no ponto? Quando Ele se vê em nós. Eu achei isso tão lindo e tão profundo. Muita gente vai passar por tentações assim a vida inteira, na verdade. A gente acaba de sair de um momento difícil e já vem outro, mas por quê? Enquanto isso a gente está crescendo. E é Deus tirando as nossas impurezas, aquilo que nos impede de crescer e de ser melhores. E no ponto que Ele vê, não, agora eu estou me vendo nela, agora eu estou me vendo nele, agora está pronto. Aí é a hora que Ele nos tira do fogo e a gente passa para outra fase. Então, não desanima. Você está crescendo e crescer dói. Seja no seu trabalho, seja uma situação com a sua família, seja uma situação de doença. Volta lá nos primeiros pontos, vigia seu coração e guarda seus pensamentos. Para de reclamar. Reclamar gasta energia, vocês sabiam? Começa a declarar o contrário. Assim que você for fazer uma reclamação, muda. Agradece. Por exemplo, você está passando, tem alguém na sua família que está doente, você vai reclamar, troca a murmuração por uma ação de graças. Deus, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que cura. Quando o Senhor morreu na cruz, o Senhor levou sobre si as minhas dores e eu fui sarado pelas suas pisaduras. Sabe? Começa a trocar. Mas, Rafa, eu não vou saber o que falar. Eu vou te dar uma tarefa. Leia a Bíblia. Lá você vai encontrar verdades que libertam. De novo, quero frisar, não estou falando de religião. Estou falando de um Deus que sara, que cura e liberta. E estou falando da Bíblia, que é um manual que Ele deixou pra gente aqui. Independente da sua religião, tenho certeza que você vai tirar tesouros valiosos se você ler ela. Porque aí você vai conseguir mudar seus pensamentos, mudar suas atitudes, mudar aquilo que você fala. Porque a nossa palavra tem poder, ela tem poder de vida e de morte, tem poder de mudar o ambiente, tem poder de nos mudar, mudar o nosso coração. Então, é isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Se você está passando por um momento difícil, pensa que você é um ouro nas mãos do ourives. Que ele está assim com fogo em você, mas é para te purificar e para te moldar conforme a semelhança dele. E a hora que ele se vê em você, a hora que espelhar e ele se enxergar em você, aí ele vai tirar do fogo e quer dizer que você passou de fase. Vai acabar? Nunca mais? Vai ter isso de novo? Não, vai ter, porque até a gente morrer, a gente vai ter sim sempre coisas para aprender, para melhorar.
E a gente está eu costumo dizer que a gente está em constante obra. A gente devia andar com uma plaquinha assim, tenha paciência comigo, eu estou em obras. Porque todo dia a gente aprende um pouquinho e melhora um pouquinho. Tá bom? É isso que eu tinha para passar para vocês. Tomara que faça sentido para alguém. É algo que eu tenho observado muito em muitas pessoas, uma necessidade enorme de performance. A gente quer performar muito. Falei isso com uma pessoa ontem. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, do céu veio uma voz, que era a voz de Deus. Todo mundo que estava presente pôde ouvir isso. E Deus falou assim para ele: esse é o meu filho amado em que eu tenho muito prazer. E nessa ocasião, Jesus não tinha começado o ministério dele ainda. Ele era um homem comum, como eu e você. Ele não tinha realizado milagres ainda. Ele não tinha feito grandes obras. Ele era uma pessoa comum, vivendo uma vida comum. E o que isso me remete? Eu ainda falei isso para uma pessoa, não sei se eu já falei essa frase, né? Falei isso para uma pessoa essa semana. Muitas vezes a gente está com uma necessidade muito enorme de performar, de sempre, sabe? Nunca tá bom, a gente sempre tem que fazer mais, nunca se vê satisfeito. E eu quero te dizer que Deus tem prazer em você como você é. Você já foi aceito. Você não precisa provar o seu valor mais. Não estou isentando a gente de fazer um bom trabalho, pelo amor de Deus. A gente tem que fazer, sim, sempre o nosso melhor. Mas porque a gente quer, porque a gente é grato, simplesmente. Porque é do nosso caráter fazer as coisas bem feitas. E não para sempre provar que eu posso mais, que eu posso ser mais, aquela necessidade, sabe? De eu preciso ser mais, mas no sentido de eu preciso ser mais que o outro. Não, você já foi aceito. Então, às vezes, pode ser que você esteja precisando só desacelerar um pouquinho. Não precisa. E muitas vezes a gente não quer nem provar para o outro, quer provar para si mesmo que a gente é bom, que a gente consegue. Tudo tem um limite, vocês concordam comigo? Até a melhor coisa do mundo, se você fizer demais, já não é saudável. Então é isso, que você seja livre da cobrança, dessa performance toda, da comparação, de culpa, e que tomara que isso que a gente conversou hoje te ajude a viver mais leve um pouquinho, você, na sua família, a focar no que realmente